Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje a gente recebe aqui o fisioterapeuta Jorge Filho e a gente está falando sobre postura e problemas de coluna. Então, Jorge, no último bloco a gente estava falando sobre os desvios posturais. Isso. Faltou o último, não foi isso? Isso. Vamos esperar a imagem aparecer. Não, é a Essa outra é da imagem, hérnia. da hérnia de disco. É. Que a gente estava mostrando as três, né? Isso. Lembrando, a escoliose. A hipercifose, né? Isso, a Primeiro. hipercifose que Isso. apareceu ali agora e a hiperlordose agora. Isso, é a hiperlordose, né? A lordose lombar, ela é uma parte da coluna de extrema importância para o corpo. Porque nessa região está o centro gravitacional do corpo, é onde há uma concentração de força muito grande, né? Então, qualquer desvio nessa coluna, tanto o aumento da lordose lombar, que é a hiperlordose, quanto a retificação da lordose, ela pode ser muito prejudicial, porque ela vai gerar um movimento inadequado do corpo todo. Você não consegue sustentar bem a sua postura se você tiver uma lordose que não funciona de maneira eficiente, você não consegue absorver impacto de maneira eficiente. Ali, no caso, parece até que parece que ela está grávida. Que ela tá grávida. Exatamente. É comum em grávidas? É isso que eu ia falar. É comum você ter o deslocamento anterior do peso em função do bebê que está ali na barriga. E esse aumento da lordose lombar juntamente com a frouxidão ligamentar que vai acontecendo ao longo da gestação, favorece muito a ter dores lombares durante a gestação. Então a grávida ela tem que ter uma atenção tanto antes de engravidar até pós-parto. Em preparar essa musculatura para receber esse peso que ela não está habituada. Pode desenvolver, né, um problema. Oi? Pode desenvolver Sem dúvida, problema. Inclusive um problema que pode continuar depois que o bebê nasceu, porque por uma sobrecarga exagerada da coluna. Quem quiser fazer perguntas para o Jorge é só ligar no 3559-3902. E Jorge, o que causa essa hiperlordose? No caso seria, a gravidez é o peso, né? Mas talvez a pessoa mais gordinha também? Sim. O aumento do volume abdominal pode favorecer o deslocamento anterior da coluna. Mas talvez o mais importante realmente seja a ineficiência da musculatura abdominal. Então né? Tem que estar com o abdômen Isso, firme. mas não é simplesmente o reto do abdômen, que é aqueles gominhos que aparecem nessas propagandas aí de academia e por aí vai. Barriga de tanquinho, né? Isso, mas não é somente o reto abdominal. Uma musculatura mais profunda do abdômen, principalmente um músculo que chama transverso do abdômen, é um músculo extremamente importante para estabilizar a coluna no lugar. Então, na verdade, a coluna ela é sustentada por um conjunto de músculos. Anteriormente pelo abdômen, posteriormente pelos paravertebrais, até inferiormente pelo assoalho pélvico e superiormente o diafragma. Né? Então você tem todo um conjunto de musculatura que está ali estabilizando essa parte que é tão nobre e tão fundamental para o bom funcionamento mecânico do corpo. E a gente tinha até mostrado a imagem da hérnia de disco. Outro problema muito comum, não é verdade? Muito comum e que pode ser muito sério. Porque uma hérnia de disco, dependendo do nível de compressão, igual ali está tendo uma imagem em vermelho, ela está comprimindo a medula que está passando ali por trás. É o amarelo? Isso, que é o amarelo. Ela vai estar comprimindo de uma maneira que praticamente deixa, no nível extremo, claro, que deixa de ter uma condutibilidade nervosa que pode praticamente tirar a força do membro inferior e a pessoa não consegue andar numa situação de crise. Né? Igual a pessoa às vezes fala, problema de coluna pode deixar a pessoa paralítica. Numa situação de crise, sim. Principalmente por uma perda de força. Aí a pessoa fica ali toda travada, né? Mas a hérnia de disco é um problema mais comum do que você imagina. Você falou que atende muitas pessoas com hérnia de disco. Muito comum. E na verdade, dá para você ter uma vida normal sendo portador de uma hérnia discal, desde que você tenha o reforço adequado dessa musculatura que eu acabei de falar. E a hérnia acontece na lombar, mais em cima? Tem alguma região específica ou não? Basicamente nas partes mais móveis da coluna, que são cervical e lombar. Aqui mais no alto, Isso, né? mais no alto e mais embaixo. Né? Mas ainda mais comum na região lombar. Né? Como eu falei, a gente tem a estrutura, né, de dois ossos, o disco que fica sob esses ossos, as vértebras, e quando existe uma compressão exagerada, ou uma dificuldade de sustentar o disco no lugar, principalmente quando o ligamento é lesionado, alguma coisa, sabe, um movimento que você faz
muito exagerado que lesiona uma compressão exagerada de uma vértebra sobre a outra e esse disco sai do lugar. E quando ele sai principalmente posteriormente, para trás, que é onde que está a medula espinhal, é que a gente sente essa dor tão forte que inclusive fala em dor ciática, né? E é basicamente isso, porque o nervo ciático é um feixe de nervo que sai de nervos que saem da coluna lombar, são vários nervos que saem da coluna e fazem a inervação e depois compõem o nervo grosso, da grossura do meu dedo, ele é bem grosso, e fazem a inervação do membro inferior todo. Quando a hérnia toca na origem do nervo, a dor tende a ser irradiada. E aí dói, sim, tudo. Normalmente a parte posterior da perna, dependendo da altura da herniação discal, pode doer também a lateral e a parte anterior, mas é mais comum a parte posterior da perna. Inclusive a pessoa sente até formigamento no pé. Nossa. E Jorge, tratamentos? Olha, tem que ir no médico? É fisioterapeuta? O que é? Sempre é importante procurar um médico inicialmente. Um ortopedista. Um ortopedista, um bom clínico. Por quê? Porque ele vai pedir ali um exame de imagem e de repente numa situação de crise ele vai passar uma medicação para aliviar aquilo num primeiro momento, né? E o auxílio da imagem da coluna também favorece muito na fisioterapia, né? Mas também nada impede do paciente procurar diretamente a fisioterapia para fazer um trabalho preventivo, né? Que é fundamental para tratar a coluna. Mas basicamente tratar a coluna envolve uma boa postura. O que é uma boa postura? Você não permitir que as curvaturas fisiológicas se acentuem ou fuja daquele padrão que é aquela, né, ou a retificação. Né? Basicamente você se sustenta alto o tempo todo. Fazer uma manutenção adequada da musculatura que sustenta essa coluna, né? E evitar de ficar em posturas inadequadas por tempo prolongado. Porque não tem coluna que aguente, por mais que você esteja bem posicionado, com uma musculatura legal, mas você fica 3 horas no computador, não dá, não tem musculatura que aguenta. Não aguenta. E uma hora ela vai fadigar, ela vai relaxar e naturalmente você vai escorregar na cadeira e a lordose que deveria existir se transformou numa curvatura inadequada. E aí você tem a sobrecarga da região lombar, por exemplo. Então o correto é sempre sentar com a região lombar bem apoiada, até fazendo uma empinadinha, né, rodando anteriormente a pelve, para que a lordose lombar seja fabricada naquela posição sentada. Então, Jorge, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho, você continua dando algumas dicas. Isso. A gente volta em instantes. Quem quiser ligar aqui para o Jorge, 3559-3902, a gente volta já.